E a gente vai falar também de saúde, só que saúde da nossa voz, porque amanhã, 16 de abril, é o Dia da Voz. Pois é, e todo ser humano possui uma voz única que, além de ferramenta de comunicação, carrega aí traços da nossa faixa etária, sexo, tipo físico, personalidade e, claro, estado emocional. E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós convidamos aqui a Manuela Rossner, que é fonoaudióloga. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia. Então quer dizer que mesmo que tenha um imitando o outro, a voz é única? Isso, a voz é única, cada um tem sua própria voz. E como você falou, a voz está relacionada com muita coisa, principalmente com a nossa emoção. Dá para perceber, né? Às vezes a gente tá meio nervoso, a voz ela fica mais tremida, ou você fica mais ofegante. Ou fala mais rápido, ou fala mais lento. Hesita, gagueja às vezes. Acontece às vezes comigo. Para perguntar eu sou mais fácil. Agora para ser entrevistada eu já fico... É incrível, mas é verdade. Eu acho que todo mundo, né? Pois é. Quais são os cuidados básicos que a gente deve ter com a voz? Não precisa nem ser o profissional, né, que usa a voz como instrumento de trabalho, mas qualquer pessoa hoje costuma, sei lá, esquecer um pouco da voz. Isso, a gente... Inclusive esse dia começou no Brasil justamente pela falta de cuidado e de orientação que as pessoas tinham sobre a voz, né? E o nosso país é o segundo de incidência em câncer de laringe, tá? Continuamos ainda com esse ranking, só perdemos para a Espanha e teve início com a Sociedade de Laringologia e Voz em 1999 e depois se tornou mundial por conta desse alto índice da falta de cuidados. Então, gritar, o pigarrear, o falar alto demais, o fumo, né, que é um dos maiores causadores do câncer de laringe, são um dos principais causadores de problemas na voz. E a gente já tem as primeiras mitos e verdades, né? Muita gente mandou pra gente. Vamos ver aqui qual vai ser o primeiro. Vamos ver. Água, vamos lá, o mito ou verdade? Vamos ver. Pessoas que falam alto não podem aprender a falar baixo? Isso é um mito, né? Podem sim, né? Todo mundo pode aprender a falar mais baixo. A gente aconselha muito os professores, eles têm o hábito de saírem da sala de aula e chegar em casa falando na mesma altura que eles estavam dando aula. Então, com alguns exercícios e orientações, a gente consegue voltar a um padrão normal de voz no dia a dia, né, em casa, né, como diz. Vamos ver qual vai ser o próximo? Vamos ver aí. Qual vai ser a próxima pergunta? Vamos lá. A voz só muda na adolescência? Não. Principalmente na adolescência, né? Por volta dos 12, 13 anos, existe a muda vocal, a gente observa mais nos homens, né? A voz tem hora que está fina, tem hora que está grossa, mas com o envelhecimento a gente tem também uma mudança na voz, né? A mulher fica com a voz mais grave e o homem tem uma tendência da voz ficar um pouco mais fina, mas existem exercícios também que ajuda a deixar mais tarde esse envelhecimento. Vamos ver qual vai ser o próximo mito ou verdade. É mito ou verdade que a voz só muda na adolescência? Isso a gente acabou de ver. Falou agora. A gente tem mais um? Tem mais um aí? Então, aquela história da maçã, né? Que tem muita gente que diz a maçã limpa a voz, a gente articula melhor quando vai usar a voz profissionalmente, mas que come a maçã. Isso é mito ou verdade? Isso é verdade, é muito boa a maçã. A gente orienta muito e todos os sites, você entrar hoje, tem essa pergunta da maçã. E a maçã ela é adstringente, ela limpa todo o trato vocal. Então ela deixa a saliva mais fluida e a gente fala melhor. Mas tem um horário que a gente precisa fazer isso antes de usar a voz profissionalmente? Melhor ainda.
tá? É bom evitar, como a gente aconselha muito, evitar leites e derivados antes de usar a voz profissionalmente, que a secreção fica mais grossa. Café também. Isso. Outra coisa, a hidratação, ela tem que ser só com água ou ela pode ser com outros líquidos? Olha, o ideal é a gente utilizar água, tá? Tomar pelo menos 2 litros de água diários, em goles pequenos, porque a gente acha que quando toma água, ela não desce na prega vocal. É uma hidratação de todo o organismo. Quando a gente tem sede, é porque já está faltando líquido no nosso organismo. Então, por exemplo, aquela história, eu estou gripado, aí eu vou fazer um gargarejozinho de água e sal, gengibre, será que ajuda mesmo? Olha, gente, os sprays, as pastilhas, esses hábitos, quando indicado pelo médico para uma gripe, um quadro inflamatório, ele não tem problema. Mas para a utilização, para melhorar a voz, para eu poder falar, a gente dá um mascaramento nesse trato vocal. Então, a gente adormece, fala mais em cima e tem um efeito rebote depois. Ah, tá. A gente tem uma pergunta aqui pelo nosso WhatsApp, o Wagner lá do Benedito, ele pergunta o seguinte, como fazer para a voz fina ela ficar menos fina, ou seja, mais grossa, mais aguda? Tem como sim. A gente tem alguns exercícios que a gente utiliza, então precisa procurar um fonoaudiólogo, um profissional que trabalhe com a voz, que ele vai ajudar, e principalmente diagnosticar o que é que está deixando essa voz mais fina, né? Então a gente vê muito isso na muda vocal e algumas pessoas não passam dessa fase. Então com algumas, se pesquisa se tem alguma alteração hormonal, para poder orientar e fazer as técnicas. A gente tem mais pergunta, né, Nara? Qual é a próxima? Do Marcos Felizardo? É isso? Isso. Ele pergunta se a água ajuda a diminuir as dores de garganta, hidratar, aquela história que a gente estava falando, pode usar antes e depois. Isso, a água. Isso. A água, sim, ela é muito boa, a gente deve tomar pequenos goles o dia todo e para até a dor da garganta. Quem é profissional da voz reclama muito de dor, então ela ajuda também. A próxima pergunta, Antônio Galdino. Ele diz o seguinte, que a tia dele fala muito alto. Ela pode ter algum problema vocal? Acho que esse já é né? Falar alto. É porque o falar alto a gente está exigindo muito. A prega vocal é um músculo, tá? Então pensa numa academia. Se eu vou lá e malho o braço não sei quantas vezes, passo do tempo, esse músculo ele vai ficar duro, né? Ele vai chegar uma hora que ele não vai cansar, ele não vai aguentar. O falar alto a gente movimenta muito a prega vocal e machuca. Então leva muitas vezes a uma rouquidão e pode levar a uma disfonia. Agora, o que geralmente acontece, por exemplo, pessoas que falam muito alto, às vezes elas não se escutam, né? Elas não se percebem falando alto. A gente tem algumas crianças, adulto que está... O idoso, a gente acha muito isso. Ele começa a ter uma perda auditiva e ele não por ele não se escutar, ele começa a aumentar o tom da voz. Ok, Manuela, então muito obrigado por suas informações. Amanhã, não precisa só cuidar da voz amanhã, que é o dia da voz, né? Mas durante todos os dias, durante todo o ano. Muito obrigada pela orientação, viu? Obrigada.